Boa noite. Para quem já está nos acompanhando aqui, por favor, eu peço que confirme se conseguem ouvir e ver bem, tá bom? E então, conforme eu for entrando aqui, o Inocêncio, boa noite. Vamos ver quem está mais entrando também. Boa noite, meu caro. Bom, quem for entrando, Ivo, Gustavo. Então, o áudio está bom, também a câmera também está boa, só por favor, só avisando aqui, eu já vou chamar os amigos também, tá bom? Deixa eu chamar aqui Edmilson. E convidando os outros amigos também. Clara, boa noite, tudo certo? Que bom, obrigado. Obrigado quem está correspondendo a último, obrigado, Clara. Edmilson já, deixa eu ver. Entrou. O Edmilson apareceu aqui que entrou. Para mim ainda não apareceu, mas deve estar entrando aqui, tá bom? Deixa eu chamando os outros amigos. Aloysio. Aqui. Vamos lá. Também já convidei. Também o Frederico. Vamos lá, já mandei os convites. Boa noite, Fábio. Vamos lá, quem que é o primeiro a aparecer aqui pra gente? Olá, boa noite, professor Felipe Neri. Boa noite, Fred. Você consegue ouvir e ver bem? Sim, só precisa acomodar melhor aqui o meu celular. Tá bom. Deixa eu ver aqui que eu tô vendo um maisinho aqui. Quem é que não recebeu? Vamos lá. Mandei para o Edmilson, se o Edmilson estiver ouvindo, ou a Jéssica estiver ouvindo. Ah, Edmilson entrou. E aí, tudo bem, meu amigo? Olá, boa noite. Tudo bem, professor? Tudo Somente bem? três Boa convidados. noite. Boa noite. Ué, peraí, estou tentando ver. Ué, somente três convidados para entrar na sua sala ao vivo? Bom, na verdade, se podem três, eu mandei para o Aloysio, nós estamos em três, mas é mais três. Aí agora ele não quer. Eu clico. Ah, que bom, vamos lá, Aloysio. Vamos lá. Vamos dar ele mais uma vez aqui. Vamos ver se aparece. Agora chegou. Oh, maravilha, finalmente. Excelente. Muito bem, muito bem. Ótimo. Bom, boa noite para todos aqui. Antes da gente começar, Boa deixa eu noite a só todos. apresentar aqui as pessoas. Bom, apresentar pelo menos um amigo aqui que não fez com a gente uma live antes, né? Que é o Frederico. Então, o Frederico, esse que está de azul ali. E o Frederico é um amigo de longa data, diplomata de carreira, né, Frederico? E mora em Lisboa hoje. Isso. Nos conhecemos no Brasil, mas depois teve que se mudar. Bom, faz parte da tua vida, né? Ter que se mudar também, né? Então, uma pena para nós, Nos né? conhecemos no Paraguai, não fez? Foi no Paraguai, é verdade, meu cara. Não lembrava disso, olha só. Foi no Paraguai, é verdade, né? Bom, mas depois, claro, conheci tua família também no Paraná e depois acabou, depois de um tempo, mudando, né? E o Frederico, ele tem um apostolado, claro que não sozinho, tem outras pessoas com ele, em Lisboa, que é o centro São Nuno São Nuno de e Santa Santa Maria. Maria. Perfeito. Isso. Santo E fala português, rapidamente, carmelita, leigo. É um como é santo que é? português. É um santo português, carmelita, leigo, terceiro carmelita, né? Sim, E também guerreiro, porque é um santo do século XV, né? Da virada do século 14 para 15, na verdade. E foi o condestável de Portugal, que na altura, na época, seria algo como ministro da Defesa. Né? exato. É um santo muito importante para a história de Portugal. E que tem a ver também, outro dia a gente fala dele, mas tem a ver com o mistério de Fátima. Isso eu não sabia. É, Isso eu não sabia.
Mas olha, eu queria também recomendar para quem está entrando aqui agora, né? Para seguir ali no Instagram, a página também do Frederico, que na verdade não sei se é tua apenas, não sei se é um grupo de pessoas, né? Que é É um grupo de colocando uma. amigos. É. Se colocando arroba, coloca São Nuno de Santa Maria direto assim e chega direto lá? Isso, é CC, né, de Centro Cultural, S Nuno. Perfeito. S Nuno, é por isso que eu não estava encontrando, eu colocava São Nuno, S Nuno. É. Ao pessoal que já está entrando aqui e acompanhando, eu vou pedir uma coisa aqui também, tá? Bom, um amigo meu que me ajuda no Instagram, ele falou que eu tô uma sombra que eles colocam no Instagram, shadow ban, uma coisa assim, nem sei direito o que é isso, que é porque eu já tomei uns nocaute no Instagram, então você perde o alcance por conta do Instagram e te identificar como alguém perigoso, né? Então é claro que por conta de estar nesse momento assim, então se você que está assistindo não repassar para o pessoal entrar na live, o Instagram vai impedir que o pessoal veja que a gente está numa live aqui agora. Impedir assim, não vai aparecer para todo mundo, né? Entende? O Edmilson também teve um problemaço agora, né? Teve sua conta hackeada e perdeu a sua conta. Então eu já tinha pedido hoje, coloquei no story para o pessoal seguir o novo perfil, ou melhor, a nova conta, né, no Instagram do Edmilson. Foi isso, Edmilson, que aconteceu? Exatamente, professor. Boa noite aí para todos que estão acompanhando, para o Fred, para o Luiz também, para a Valesca, que está ali do lado também. Infelizmente, na sexta-feira eu recebi uma mensagem de um suposto suporte do Instagram pedindo para que eu verificasse a conta, senão minha conta seria excluída. Nisso que eu verifiquei, a minha conta acabou sendo hackeada. Tentei reverter, mas já era tarde. E depois o pessoal começou a solicitar, a entrar em contato comigo, pedindo dinheiro, né? Pedindo um resgate. E daí, na verdade, ela ficou hackeada desde sexta até domingo. Mas daí, domingo, quando eles viram que eu não iria pagar nada mesmo pelo resgate da conta, então eles, de fato, excluíram, mudaram tudo, né? Então, eu abri um novo perfil, abri esse novo perfil que eu estou aqui. Peço que todos sigam o perfil para continuar com o conteúdo e também divulguem para os seus contatos, enviem, mencionem nos stories, compartilhem o conteúdo para, ao mais rápido possível, a gente voltar ao alcance que a gente tinha antes, se Deus quiser. Eles estão fazendo isso com todos nós, né? Eu tenho outros também que passaram por isso. Eu recebi a Isso, mensagem, eu sei que a Valesca, a esposa do Aloysio, também recebeu a mensagem. Eu não respondi porque eu achei estranha a mensagem. Eu recebi faz uns 20 dias atrás. Aí eu não respondi, né? Mas tem muita gente que está respondendo achando que é do Instagram mesmo e já era, né? A Valesca não respondeu, né, Luiz? Não. Não, né? O professor Leonardo Penitente, ontem à noite, acabou respondendo, eles hackearam, mas aí como eu já sabia o que tinha que fazer, graças a Deus, ele conseguiu reverter a situação. E o padre José Eduardo, agora, às 8 horas, eles também tentaram hackear dele, só que ele ainda tinha a verificação de 2 fatores e conseguiu evitar que fosse hackeado, né? Até me ligou também. Então eles estão atacando todos os perfis católicos. Isso é muito, muito Perfeito. engraçado. Esse é o ponto. É porque é um ataque coordenado e teleguiado. Então não é qualquer um. São os perfis católicos que, em maior e menor grau, estão tentando desenvolver algum trabalho. Então, assim, é uma coisa orquestrada, é uma coisa assim, muito cirúrgica, entendeu? Exatamente. É uma pena como o você. garçom da conta do restaurante que só erra para mais, né? Pois é. É mais ou menos. Só erra para nós é boa. Só erra para nós é boa. Bom, muito bem. É uma alegria estar aqui novamente para a gente tratar de um assunto sério. E a alegria de estar com o Fred aqui também. É uma pessoa que também estuda bastante sobre essa questão da educação. E também já tinha convidado. Falo Fred, porque ele é próprio, né? O Frederico, então, aqui. No congresso que nós organizamos também falar sobre a temática que envolve engenharia social na educação.
Então, para quem está entrando aqui agora, a gente já falou um pouquinho, só apresentei o Fred e já introduzimos, muito bem. Então, até para a gente não perder tempo, por que tratar deste assunto agora dentro da educação, sobre engenharia social, e o que a gente nessa live pretende começar, né? Então, veja, em uma outra live nós falamos de engenharia social, digamos, ela em outros setores, olhando o domínio, a instrumentalização de certos meios, o prejuízo das pessoas por serem enganadas, e desse modo se utilizando da mídia, e um dos meios para se utilizar também, e já de longa data fazem isso, é a educação, né? Então, o desejo de falar sobre este assunto aqui, que não será a única live, porque é impossível em uma live tratar de um assunto tão cheio de dados, de documentação, de agentes, de finalidades, um assunto longo, né? Mas ele é necessário ser feito. Então, é claro que a gente vai salvar esta live e depois a ideia é que a gente faça outras lives. Nessa aqui eu pedi aos amigos que eu quero fazer um recorte, eu quero tratar de um período que vai dos anos 50 aos anos 80, que claramente tem um impacto aqui na nossa realidade, impacto direto no que nós temos hoje de educação. Então, algumas coisas aconteceram neste período e que provavelmente são desconhecidas de várias pessoas que estão assistindo aqui. Se são conhecidas, ótimo. Aí você que conhece, repassa para outras pessoas que não conhecem, né? Mas a gente espera alcançar quem não conhece e tem um pouco de dúvida, talvez, sobre o assunto, né? Então, falar hoje sobre a educação e o poder, né? A educação como um instrumento, uma ferramenta de poder na mão de pessoas que têm o domínio da educação. E aí, aqui a questão seria, mas quem é esta pessoa? Pessoas, entidades, seria isso? Então, nós queremos falar um pouco disso nesta live, para você que está entrando aqui, tá bem? Para irmos direto, né? Tem uma obra, eu vou citar obras para você poder anotar e depois pesquisar sobre o assunto, né? Tem uma obra aqui em mãos, eu já citei em outra live, mas ela é tão cheia de documentos que esse daqui eu não tinha citado, não tinha falado desse trecho aqui. Essa obra, O Banco Mundial e as Políticas Educacionais, né? Lívia de Tomasi é uma das autoras, da editora Cortez. E aqui, então, na página 232, nós encontramos o seguinte parágrafo, né? Aqui ele está falando da política do Banco Mundial da década de 70, do final da década de 70 para a década de 80, e diz assim, que segundo o banco, na época, então, essas diretrizes constituem condição indispensável para o alcance do desenvolvimento sustentável, pelo fato de que a intensificação do crescimento demográfico agride a integridade dos recursos naturais e, portanto, interfere na qualidade de vida do mundo ocidental. Em um outro trecho vai dizer o seguinte: este arrazoado tem justificado a colaboração do BIRD, a mobilização de organismos internacionais na sua cruzada mundial de controle populacional. Bom, ele vai falar bastante disso nesse trecho aqui da obra. E por que eu quero começar com isso, né? Porque os últimos 100 anos, a gente poderia dizer, os últimos 100 anos de educação, nós poderíamos definir como um período de remodelação comportamental, né? Se modelando a vida das pessoas. Só que, às vezes, a gente não percebe que aquele material, aquele conteúdo, aquele material didático, não foi decidido simplesmente por aqueles professores que participaram da construção do material didático, que foram escolhidos a trabalhar, ou porque, de repente, uma diretriz, né, que faz parte da legislação educacional brasileira, talvez a gente não saiba,
digo assim, eu não sabia disso, imagino, me colocando no lugar das pessoas que estão ouvindo isso, imaginar que talvez por trás tenhamos, por exemplo, um Banco Mundial fazendo isso. Não é um único agente, mas estou citando um aqui, um dos agentes que trabalha na remodelação. Então, na prática, imaginar isso dentro do material didático. Então, se a preocupação é, como ele diz aqui, né, é até interessante a linguagem, né? O desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? É o desenvolvimento aceitável por eles. É isso, na prática. É o que eles aceitam. Isso é o desenvolvimento que tem que se ter. Com um novo código ético que vão determinar das relações humanas. Então, o problema que eles se põem aqui a dizer é que há um crescimento, uma explosão demográfica. Isso é um problema. Essa é uma das entidades, e depois a gente vai se envolver, vamos falar outras entidades envolvidas, e talvez a gente encontre aqui o motivo do porquê tantos materiais acabam chegando nas mãos das nossas crianças, e de material de sexualidade, mas que de fundo tem essa ideia, tem esse objetivo. Tem o objetivo de mudar o comportamento, mudar a compreensão das relações humanas, porque aqui embaixo ele termina o capítulo dizendo assim, né? Os resultados atribuem ao nível primário maior capacidade de preparação da população feminina para a aceitação das políticas de planejamento familiar. E vai continuar falando, mas olha que interessante, mexer então com as pessoas deliberadamente, né? Aqui vocês vão encontrar, quem adquirir o livro, né? Vão encontrar inclusive a análise do Banco Mundial da década de 70 e 80, vendo que havia pouca produção de material didático. De repente eles vão investir em material didático, década de 70, 80, e colocando dentro essa visão. Então não é assim por um acaso que de repente chega isso na mão das nossas crianças. Então eu jogo aqui para os nossos amigos esse início dessa temática sobre remodelar o comportamento social. A educação como um instrumento na mão de certos organismos que de fato têm o monopólio da educação e que estão ditam, né, a educação com uma cara de democrático, mas que na verdade é autocrático. Então, passo a palavra para quem quiser aqui começar. Fiquem livres aqui, não fiquem acanhados não. Não sei se o Fred tá dando uma mexida aí. Não, então, deixa eu, já que você citou o Banco Mundial, o intuito dessa live eu entendo que é tornar um pouco mais compreensível para as pessoas os nomes dos agentes, né, as forças de ação histórica, porque às vezes as pessoas falam assim globalismo e fica tudo muito abstrato, né? Parece que o globalismo enfim, é um fantasma assim que aterroriza as pessoas e tal, e ele não, como se ele não tivesse nome e endereço, né? Então é bom realmente a gente começar, como você colocou, dando nome aos bois. E essa questão do controle da educação em nível global, ela não é assim nenhum segredo esotérico. É algo muito bem documentado e está disponível, inclusive, nos sites dessas instituições, né? O Banco Mundial é uma delas, como você colocou. A Unesco é outra instituição mundial que tem nome, endereço, fica lá em Paris. O Brasil tem uma delegação junto à Unesco, em Paris. O Brasil tem a embaixada do Brasil em Paris, junto ao governo da França, e tem uma outra embaixada junto à Unesco. Então, esses conceitos que aparecem de engajamento, métodos ativos, toda essa psicologia da educação e psicologia behaviorista de controle do comportamento, eles não entram assim, eles não caem do céu, né? Então eles entram através de documentos, são documentos públicos, inclusive, documentos governamentais, que são tratados no meio diplomático e passam a ser discutidos no âmbito do governo federal, no Congresso Nacional e tudo mais. Isso tudo é muito rastreável e os sites dessas organizações dão conta disso, né? Então, se você entrar, por exemplo, no site da Unesco, você vai encontrar lá uma série de documentos, de estudos que a Unesco desenvolveu e patrocinou nessa linha de psicologia de controle comportamental aplicado à educação. Então,
no meio diplomático também é muito comum a gente tratar tratar desses temas, né? A gente diz que a diplomacia tem dois grandes ramos. É o ramo bilateral, em que um país trata com outro país diretamente, né? Então, assim, a Embaixada do Brasil, lá em Assunção, por exemplo, né, trata das relações do Brasil com o Paraguai. Mas há outro ramo da diplomacia, que também é tratado dentro do Itamaraty, que é o ambiente multilateral. Então, é ONU, Unesco, Organização Mundial da Saúde, OMS, que está muito em voga, né? Estão falando nela todo dia hoje. Então, isso é todo uma realidade que está muito presente, apesar de não ser conhecido do grande público, mas é só uma questão de você ter um pouquinho de curiosidade, ir atrás na internet, no site dessas instituições e encontrar. Então, eu gostaria de citar, você citou o Banco Mundial, eu gostaria de citar uma conferência mundial da Unesco de 1990, que é a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, que aconteceu na cidade de Jomtien, no ano de 1990. E participaram 150 países dessa conferência. E o Brasil estava lá, nessa conferência. Os diplomatas brasileiros estavam lá. O ministro da Educação, na época do Brasil, estava lá também. E o Brasil, enquanto governo, enquanto República Federativa do Brasil, assumiu compromissos internacionais. Né? E depois passaram a se incorporar à nossa legislação e ao nosso fazer. O Ministério da Educação passou a seguir essa pauta, que foi assumida ali em Jomtien. E um dos compromissos era justamente aumentar o índice de participação na escola, né? Aumentar o nível de matrícula. A princípio, né, uma pessoa assim, ingênua, que está apenas lendo notícias assim, do jornal, sem ir muito atrás das coisas, pode achar, bom, mas isso deve ser uma coisa boa, né? Afinal de contas, é melhor a criança estar na escola estudando, né, do que estar, sei lá, na rua, conversando com marginais, né, sujeita à criminalidade e tudo mais. Só que o que geralmente não se conta, e aí você tem que ir um pouco atrás das fontes bibliográficas e fazer uma pesquisa um pouco mais demorada, é que esse compromisso era, na verdade, para fazer com que você colocasse a criança na escola para que ela estivesse cada vez mais sujeita a essa nova pedagogia de controle comportamental que vai se desenvolvendo. Então, assim, a família é cada vez mais alijada do processo educacional e a criança é colocada em creches onde os pais estão alijados do processo de educação, se paga, inclusive, se compra a família, digamos assim, é quase uma espécie de suborno estatal para que a criança esteja longe da família e na mão de educadores para introduzir ideologias e tudo mais. Então, esse processo ele é bem documentado. Eu citaria aqui esse livro do Paulo Renato de Souza, que foi ministro da Educação no governo Fernando Henrique Cardoso, é o ministro mais longevo, ficou os 2 períodos do Fernando Henrique Cardoso, onde ele conta como ele, sendo um economista do Banco Mundial, né, ele assumiu a pasta da educação para fazer valer esses compromissos internacionais que o Brasil tinha assumido, né? E esses compromissos internacionais, como eu disse, eles implicam um novo conceito de educação, né? Então, aqui na conferência, abri aqui o PDF, cita-se aqui métodos ativos fundados sobre a participação ou engajamento são particularmente aptos a garantir a aquisição de valores úteis. Então, é uma nova concepção de educação em que se está preocupado em modificar valores nas crianças, né? Não ensinar conteúdo, mas modificar os valores, o comportamento, né? A criança não está lá para aprender história, geografia e matemática necessariamente, né? Ela está lá, sim, para ter toda uma lavagem cerebral sobre sexualidade, drogas, e todos esses temas que para eles são muito caros, porque eles vão introduzir problemas, né? Como se diz na linguagem popular, né? Vão criar dificuldades para vender a facilidade deles, então vender a solução que eles têm para as coisas, né? Então é uma nova mentalidade sobre a educação
e que nada tem a ver com a educação propriamente, mas com controle comportamental, né? Para adestrar pessoas. Muito bom, muito bom. A palavra é aberta aqui, para quem está assistindo a live aqui, você já sabe, né? Você aqui interrompe, conclui. Eu acho que a Luísa ia falar. Deixa eu fazer uma consideração, pegando já, tentando fazer uma mini síntese do que você falou, que o Fred falou. Perfeito. Isso é Veja importante. só, É importante para eu, você só, estar ouvindo. eu vou só me permitir abrir um pouquinho, sem me estender muito, eu prometo, para só contextualizar um pouco mais a questão de todo esse movimento do controle comportamental, né? Então, veja, se a gente acompanha ali no final do século XIX, eu gostaria de puxar dois eventos. O primeiro é o surgimento da psicologia experimental, né? Essa história é contada lá no livro recém-traduzido, eu acho que foi o pessoal da VID lá, que é a Leipzig Connection, né? Conexão Leipzig. Que livro que eu cheguei pelo livro que você traduziu, você, Felipe, né? Da doutora Charlotte Eisenbeth, né? Ela cita lá, Sim. né? Então, ali no final do século XIX, a gente tem o surgimento da escola experimental, psicologia experimental com Wundt, na Alemanha, que vira uma espécie de meca da psicologia, né? Pessoal americano, pessoal ligado à filosofia da educação, passa a visitar essa meca, retorna para os Estados Unidos e na virada do século surge toda uma linha pedagógica com inspiração na psicologia, quer dizer, a pedagogia, no fundo, se transforma em uma espécie de psicologia, né? E aí, o grande nome é o John Dewey, né? O grande nome Sim. dessa época é o John Dewey. A gente está aí mais ou menos 10, 20 do século 1910, 1920. Ele cria lá o Teachers College, né? E dá uma formação intensa aos professores norte-americanos. Isso acaba chegando no Brasil mais ou menos nessa época por meio do Anísio Teixeira, né? Então, esse é o primeiro ponto. Na mesma virada, no mesmo final do século XIX, o que é que a gente tem? A gente tem, em 1884, a morte de Karl Marx, logo depois, a publicação de algumas coisas que o Engels encontra lá, vasculhando os papéis dele, né? Uma das coisas que ele encontrou é aquela história das Thesen über Feuerbach, né? As teses sobre Feuerbach. Aquelas 11, aquele negócio, aquelas 11 teses, e aí nós temos aquela famosíssima 11ª tese. E por que é que eu estou trazendo essa 11ª tese para essa nossa discussão? Porque é o seguinte, eu tenho uma espécie de compulsão quando eu vejo outdoors de escolas. Eu não posso ver um outdoor de escola que eu olho e fico vidrado. E essa compulsão já me acompanha há alguns anos. E o que eu posso dizer para vocês, se vocês começarem a prestar mais atenção nesses outdoors de escolas, vocês vão ver, vou dar um chute, mais ou menos ali, 80%, 90%, vocês vão ver ali a semente dessa 11ª tese de Feuerbach, que é a história da transformação do mundo. É a história de, para quem não conhece, é aquele negócio que Karl Marx diz assim, até hoje os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de uma forma diferente. Mas nós não. Cumpre que nós transformemos. Nós temos é que transformar a realidade, transformar o mundo. Então, veja, essa é a semente, isso é semente marxista, isso é semente evolucionária. Com isso daqui, isso acaba entrando em todo o sistema educacional e aí via movimento evolucionário, né? Então, ao longo de todo o século XX, você percebe aquela
perda da noção da verdadeira finalidade da educação. Então, não se olha mais o mundo num estado de contemplação, né? O estado é um estado de revolta contra a própria realidade. Então, não nos cabe mais contemplar a realidade, o real, o mundo, num esforço de tentar penetrar esse mistério que é o próprio real, né? Então, esse veneno marxista, que isso é potencializado ao longo de todo o século XX, sobretudo lá quando chega na escola de Frankfurt, com aquela história da teoria crítica, né? Então, assim, não há mais um esforço para compreender as coisas, compreender o mundo, penetrar no mistério das coisas. Aprender o ser das coisas. E com isso aprender a verdade que existe nas coisas, a beleza que existe nas coisas e a bondade que existe nas coisas. O espírito aqui é o espírito da revolta. É o espírito da revolta movido pelo desejo de transformação. Essa transformação, isso é passada na fórmula de construir um mundo melhor. Como você pode ser contra um mundo melhor? Se você é contra um mundo melhor, você é uma pessoa má. Como você pode ser contra o melhor? É louco. Você é louco, não é? Então, você simplesmente é uma pessoa má. E aí você, inclusive, pode ser até eliminado, como disse Paulo, né? Paulo, na obra mais famosa dele, que é Paulo Freire, né? Paulo chega a dizer que para que a revolução possa chegar aos seus reais objetivos, que é a plena liberdade, ela inclusive pode eliminar pessoas, né? Paulo é o ódio do bem, como o pessoal fala hoje, né? Então veja, então a gente percorre todo esse caminho aí, já de perda de noção da verdadeira finalidade da educação. Década de 20 e 30, Fred cita aí a história do behaviorismo. Então o pessoal começa a estudar o comportamento humano. Na mesma época, o John Dewey está aplicando lá técnicas de psicologia dentro das escolas, né? O John Dewey e seus professores, né? Então, a escola passa a ser o local da cidadania. Perfeito. É o local da socialização. Aí papai e mamãe vão pagar 3, 4 mil reais, 5 mil reais para a criança não aprender nada, mas não tem problema que ele está socializando. Que é o local da socialização, né? Quando as escolas deixaram de cumprir o seu verdadeiro papel, que é ensinar, elas tiveram que criar uma outra função, né? Ou seu filho não está aprendendo, mas ele está socializando. Aí o cara pergunta, mas o que é isso? Ninguém sabe responder o que é isso. Se você perguntar para qualquer pessoa, ninguém sabe responder o que é socialização, né? Vem a socialização, no meio do caminho, nós temos aí a Fundação Rockefeller, desde a década de 20 até pelo menos ali a década de 60, 70, quando deixa o negócio já pronto, investindo em todas as principais universidades do mundo em pesquisa em demografia. Está tudo muito bem documentado, inclusive lá no site da Fundação, né? Quando chega o tema que você citou aí, de controle populacional, na década ali, nessa faixa que a gente... Agora eu entro na faixa que a gente está tentando trazer alguma contribuição, 50 a 70. Quando você chega em 72, você tem 2 documentos importantes. O primeiro documento é um ensaio escrito por um cara da sociologia chamado Kingsley Davis, Sim. na revista Science, de novembro de 72, sobre population control. Onde ele diz, com todas as letras, que não adianta a gente distribuir pílula. A pílula, para quem não sabe, foi descoberta em 60. Né? A gente já tem aí 10 anos, uma década de pílula. Né? O DIU em 74, financiado pelo Rockefeller.
pelo Population Council, né? Então, veja, o Kingsley Davis diz com todas as letras: não adianta a gente distribuir pílula, não adianta implantar aborto como método de controle populacional. O que a gente tem é que mudar o comportamento das pessoas. A mudança tem que ser mais profunda. Ou seja, a gente tem que mudar as relações, a própria estrutura da sociedade. Na mesma época, você tem a Fundação Ford criando o Women's Studies em 72, e aí passa a financiar todos os estudos de gênero, que vai estourar na década de 90 com o livro da Judith Butler, né? E a transformação do Women's Studies em Women's and Gender Studies. Então, veja, todas essas coisas estão num caldo aí. E em 72, salvo engano, você também tem um cara do marxismo, que é o Louis Althusser, que eu sempre cito, publicando lá o Sobre a Reprodução, juntamente com Pierre Bourdieu, né? Analisando o problema da educação, dizendo que o pino de sustentação da sociedade não é economia, como Karl Marx dizia, é a educação. E ele diz lá, com todas as letras, eu em outras oportunidades, eu já peguei o livro aqui, procurei, hoje é que eu não achei. Perdeu aqui no buraco negro que tem aqui na biblioteca, que a gente, quando procura, não encontra. Ele diz lá, com todas as letras, que ó, nós temos que tomar esse aparelho. Aqui, a minha esposa achou, ela é demais. Ela é demais. Olha aqui, o livro é esse, ó, Sobre Reprodução, o Louis Althusser. Então ele diz aqui com todas as letras, ele diz assim, ó, ele cria a ideia do aparelho ideológico do Estado, né? E ele diz o principal aparelho ideológico é o aparelho educacional. Então ele diz aqui com todas as letras, página 273 foi publicada pela Vozes, ó. É o mesmo que eu tenho. É o mesmo que eu tenho. Eu também comprei lá. Não, publicar as obras de São Tomás, não. Não, que é isso? Obras completas de Santo Agostinho, não, que é isso? Mas Louis Althusser a gente publica, não é? Ele diz, ó, nenhum aparelho ideológico do Estado dispõe durante, isso é Louis Althusser falando, um número tão grande de anos da audiência obrigatória e realmente, por menos importante que isso seja, gratuita, 5 a 6 dias em um total de 7, durante 8 horas por dia, da totalidade das crianças da formação social capitalista. Ele diz, é aqui que a gente tem que entrar, porque a gente tem essa audiência de bandeja para a gente. É aqui que a gente vai tomar. Isso é em 70. É exatamente nessa época. E aí, para fechar, você falou do material que os caras começam a produzir. E a gente entra na questão do currículo, né? Que é, veja, a grande unificação de currículo que a gente está vivendo nesse momento com o impulso desse negócio da BNCC. A gente viveu uma guerra, travou uma batalha imensa em 17 agora, não é? Foi 17, né? 17, 18, foi por ali, né? Terminou, foi aprovado no 20 de dezembro de 17. Não é? Então foi uma batalha imensa que travamos com o negócio da BNCC, que para quem não sabe, a BNCC, no fundo, ele diz, é uma base nacional comum curricular. Aquilo ali é uma unificação de currículos, ponto final. Tem uma inspiração lá no modelo americano, Common Core. E é o seguinte, quem controla o conteúdo, por que que os caras do Banco Mundial, de uma hora para outra, disseram, eita, nós temos que produzir material. Por quê? Porque já tem um cara aqui dizendo, o cara do marxismo, dizendo a escola precisa ser tomada, porque é lá que a gente vai colonizar as consciências. Ser tomada como? Aí o outro diz, gostei da ideia. Nós vamos agora produzir material. Ou seja, eles vão estudar só o que a gente quiser que eles estudem. E aí é o seguinte, é muito simples o negócio do currículo. É o negócio da prova. A gente já vive pelo menos 2 décadas de Enem, não é isso? Quando é que o Enem foi criado? Quando? Temos 20 anos já de Enem.
Eu creio que foi o momento das produções bom, os testes padronizados, eles têm um impulso no ano de 2000. 2000, 2001, está começando nos Estados Unidos com força. Deve ser, eu não Sim. sei, não lembro se havia um pouco antes aqui A também. gente tem umas 2 décadas de Enem. E o que é o Enem, Sim. para o pessoal que não sabe? O Enem é um filtro ideológico. Por quê? Porque a cadeia é muito simples. A história do material, a história do conteúdo, a história da prova. Quem controla a prova, controla o conteúdo. Quem controla o conteúdo, controla a escola. Quem controla a escola, controla o professor. Quem controla o professor, controla o aluno. E acabou. Então é o seguinte, você vai estudar só o que a gente quer para fazer a prova. Aí a criança entra, o pai bota a criança na escola, com 3, 4 anos de idade, ela já entra na escola se preparando para fazer o Enem. E aí vai toda essa agenda. Então, assim, não sai, fica uma situação muito difícil. Só sai se você quebrar esse negócio. E para quebrar esse negócio não é tão simples, porque primeiro o cara precisa entender toda essa engrenagem, né? Com certeza, com certeza. Edmilson, Só antes de passar a palavra para o Edmilson, um brevíssimo comentário. diga, Você tocou aí diga, no Fred, ponto claro. que eu... Como é? Não, continue, por favor. Quer dizer, é aquilo que eu falava, quer dizer, você pensar que talvez seja uma ideia boa. E o que pode haver de errado em querer que mais crianças estejam matriculadas nas escolas? Como é o caso do compromisso internacional assumido pelo Brasil na conferência de 1990. Né? É melhor que a criança esteja na escola do que esteja na rua, né? À mercê da criminalidade. O que isso pode ter de mal? Né? A questão é a seguinte, o que é que ela vai estar aprendendo lá na escola? Você sabe o que é que seu filho vai estar estudando lá? Né? Ela vai estar estudando alguma coisa ou vai ser apenas uma doutrinação de gaysismo e os outros ismos que tem por aí, quer dizer, uma ideologia qualquer? Quer dizer, o que pode haver de mal o governo dar uma ajuda financeira, um estipêndio para o pai manter a criança na escola? Mas será que para a família não seria melhor que não ter essa pequena ajuda, né, mas ter o filho salvaguardado dessas ideologias, de todos esses ismos, gaysismos, sem falar em drogas, né? Quem sabe que as escolas públicas também são um antro de drogas e criminalidade e tudo mais. Né? Então, há sempre aí uma ideia que é passada como uma ideia positiva, né? E que, contra a qual da qual ninguém pode discordar. Né? Mas a questão é justamente essa. Você citou aí o Santo Tomás. Né? O Santo Tomás ele diz assim, todo ser humano ele procura o bem, seja ele verdadeiro ou aparente. Isso. Ora, ninguém quer o seu próprio mal. Quando você está procurando alguma coisa, ainda que você esteja equivocado, você avalia aquilo como um bem para você. Né? Então, a questão é a seguinte, se o bem é verdadeiro ou aparente. Isso. Né? É como a história da vacina, né? Você acha que vão pegar você e dizer assim, olha, vem aqui que eu vou ter uma vacina aqui, que eu vou te matar com essa vacina. Ninguém vai se vacinar. Agora, se disser que a vacina é a panaceia, aí todo mundo quer ser injetado. Né? Então, todo mundo procura o bem, seja ele verdadeiro ou aparente. A questão é que você tem que descobrir o que é verdadeiro e o que é aparente na história. E às vezes isso dá algum trabalho. Edmilson. Muito bom. Pegando esse gancho da questão que o Fred terminou aqui sobre o bem aparente e o bem real, eu quero ir um pouco mais para trás, né? Eu quero falar um pouco sobre essa alteração na sociedade, mas isso já desde lá do século XVI. Por quê? Porque a partir do século XVI nós tivemos uma alteração na base da sociedade, que o próprio Kingsley Davis escreve no livro dele, Sociedade e Democracia, né? O nome do livro. O dele é Sobre a sociedade humana, não é? sociedade Não lembro. humana, isso. Onde ele fala sobre as instituições primárias e as instituições secundárias. Então, a sociedade até o século XVI, basicamente, na verdade até o século XVII, ela estava baseada em instituições primárias. O que é uma instituição primária? Uma instituição primária é a família, é a religião. São instituições que dão base inicial para uma formação
de uma certa sociedade. Podemos citar aqui o exemplo que o próprio Émile Durkheim, um dos grandes sociólogos aí, que é dito como um dos grandes sociólogos, quando ele vai para fazer os seus estudos na Austrália com os aborígenes, ele escreve no seu livro Elementos da Religiosidade que mesmo tendo tribos diferentes, todas elas se organizavam de uma maneira igual. Ou seja, havia um pajé, vamos dizer assim, um líder religioso, que dava o ensino para aquela tribo, e a partir dali, aqueles acabavam seguindo aquele líder religioso, aquele pajé que dizia o que eles tinham que fazer, o que iria acontecer, da onde que eles vieram, para onde eles iriam, e a instituição social da tribo se organizava em torno daquele elemento que é a religiosidade. Então, a religiosidade é uma instituição primária. A família é outra instituição primária, porque sem família você não tem indivíduos, você não tem a formação de novos indivíduos, e assim você não consegue formar uma sociedade, nem uma tribo, nem um demo, né, um povo, como os próprios Aristóteles percebeu isso. Só que com o desenvolvimento, principalmente, de uma coisa que muitas pessoas esquecem de falar, do desenvolvimento do protestantismo e depois do protestantismo, principalmente o calvinismo e o apoio à usura, ou seja, a questão da cobrança dos juros, isso fez com que, a partir daí, iniciasse uma criação de um sistema bancário. E quando isso surge, basicamente, durante a Revolução Industrial, nós temos uma inversão social onde uma instituição secundária, que é a economia, ela passa a ser a instituição primária. E toda a organização política, por exemplo, ela passa agora a estar na mão daqueles que detêm o poder econômico, que são aqueles que fundaram os bancos, né? São as sociedades bancárias, são o sistema financeiro, perdão. Então, por exemplo, um rei que antes ele era o governador, ele era o líder por conta de uma razão de vassalagem ou de um poder familiar, agora ele só será rei se ele tiver o apoio do sistema financeiro que financiará o seu reinado. A própria queda do Jaime II, rei católico, e a colocada do Guilherme de Orange na Revolução Gloriosa da Inglaterra foi isso. Foi o sistema bancário financiando um novo rei e mudando todo o sistema monárquico da Inglaterra. Então nós temos aqui uma inversão de valores. Só que essa inversão de valores social, ela não é natural. E por conta disso se inicia então todo um movimento para fazer com que o ser humano ele passasse a se organizar diante de uma instituição secundária que seria a economia, o sistema financeiro. E como muito bem aqui o Aloysio explicou, os globalistas, eles acabaram se desenvolvendo, o FMI, a Unesco, o Banco Mundial, acabaram percebendo a importância da educação nesse desenvolvimento a partir da escola da Universidade de Chicago, do John Gill e da Fundação Rockefeller. E então inicia-se aí uma política de alteração comportamental. Então a educação hoje, as pessoas falam, o meu filho ele foi doutrinado. Não, o seu filho ele não foi doutrinado. O que ocorreu foi uma alteração comportamental, porque na escola eles não ensinam nada. Eles ensinam uma alteração de comportamento. Isso. Então a criança, ela, por exemplo, a gente vê muito isso. A criança ela foi criada pelos pais dentro da igreja, desde pequenininho. Levava na missa, levava para se confessar, a criança acompanhava os pais, tudo. Mas chegou lá no 6º ano, o professor de história aparece e começa a falar que Deus não existe, que na verdade isso tudo é uma invenção,
a igreja ela é uma dominadora de mentalidades e começa a colocar palavras sem nenhum fundamento, sem nenhuma base, apenas aquela fala. O jovenzinho, que é o único que está ali, é a criança, na verdade, é a única que está ali dentro daquela sala, que daqui a pouco tem alguma devoção, alguma coisa, ela olha para todos e vê que ela é a única diferente e acaba o quê? Acaba mudando o seu comportamento para poder ser aceito pelo professor, ser aceito pelos colegas, e é mais fácil ela ir contra o pai e a mãe, que são duas pessoas, do que ir contra o professor e toda a turma, ou talvez a escola ainda por cima. E assim se tem uma alteração de comportamento. E tudo isso acaba acontecendo dentro da escola. E a grande questão hoje que nós temos é uma educação que é totalmente tecnicista, que não tem como objetivo fazer com que você aprenda alguma coisa, mas que você desenvolva habilidades e competências, que são aquilo que baseia a BNCC, Isso. que está né, ali alicerçada nas habilidades e competências que o Fórum Mundial da Economia determina. Então, eles colocam lá as 10 coisas que nós esperamos para o futuro, né, dos jovens. É isso que dá base para as habilidades e competências que o indivíduo precisa desenvolver. Então, o indivíduo não precisa aprender a verdade. Ele precisa aprender a apertar um botão. Inclusive não existe nem verdade, né? Inclusive a verdade não existe mais. Né? Nem existe. Então, o cara ele está fadado ao resto da vida por causa de uma desculpa de que ele vai ter um bom emprego, de que ele vai ter um bom salário. Vejam como é a substituição da instituição primária. Então, você é só economia, é só dinheiro. O que importa é só o dinheiro. Então, você vai estudar para ser alguém na vida. O que é ser alguém na vida? É ter dinheiro. Então, você tendo dinheiro, você vai desenvolver as suas habilidades e competências para isso, que é o que o pessoal dos globalistas querem, porque é eles que dominam o sistema financeiro e eles estão nem aí para você. O que eles querem é que você continue gerando lucro para eles. Então, é isso que a educação atual se colocou hoje nesse termo de globalistas. E, além disso, tem o outro lado, que são os marxistas, que querem transformar o seu filho num agente revolucionário. Isso. Então, tem duas grandes ideologias que querem o domínio da educação, que aparentemente estão unidas, mas, no fundo, tem fins diferentes. Eu colocar aqui eu não sabia que o Fred ia citar a Unesco, né? E você citou uma conferência dos anos 90, né? Eu vou um pouquinho para trás, por causa daquele recorte que estava fazendo, para que as pessoas possam entrar na internet, buscar este documento e ler com atenção esse documento que eu vou citar agora. Então, para quem está anotando aí, você pode anotar um que se chama, eu peguei ele em espanhol, El Derecho à Educación, El Derecho a la Educación, né? Se você olhar, inclusive, lá em cima do livro, você vai encontrar assim, a Unesco e seu programa, e como subtítulo, de la proclamación del principio a las realizaciones, que vão dos anos de 48 a 68. Então, o que a Unesco estava buscando nesse período, né? Então, vai lá desde o início dela até os anos de 68. Então, as tendências dos anos 70, o que é que estão delineando para frente. E é interessante o documento porque o documento em si ele é uma busca de superar os obstáculos que impedem um sistema global de educação. O documento é sobre isso. E aí você vai percorrendo o documento e você vê qual é a cosmovisão do ser humano, de educação que eles concebem, tipo de filosofia, melhor dizendo, né? A educação em período estendido, ali já
falando bastante pela questão do período integral, né? Um elemento bem interessante, nós estamos falando da década de 70, e nós vamos só perceber isso hoje, mas já estavam apontando para onde queriam chegar. Vocês vão encontrar no documento um trecho em que ele fala: a tecnologia chega a ser o elemento onipresente e fundamental de toda empresa educativa. Nós estamos falando da década de 70, nós não tínhamos lousa digital, eu não lembro se a gente tinha celulares já aqui, eu não sei como é que era, se eram só aqueles bem grandes. Assim. Não existia isso, não. Nem Nem tinha, o né? computador doméstico. Havia computador, acho que só nas empresas, nos ambientes de trabalho, assim. O computador doméstico também nos anos 80, fim dos anos 80. E mesmo assim eram aqueles muito grandes. Agora, o que é interessante também nesse documento é porque ele apresenta a seguinte ideia, que a educação ela precisa ser refundada e esta refundação baixa um mesmo espírito que permeie toda a teoria, prática, estrutura, métodos, gestão, organização, absolutamente tudo o que você compreende de educação tem que ser permeado por uma determinação global. Então, o documento está apontando para isso. Ele não é um único documento. Para quem está anotando aí, tem esse outro também, Las Tendências de la Educación em 1970, uma encuesta internacional. Então, você tem que ver os dois juntos para você poder ver, inclusive, Banco Mundial, década de 70, fazendo análise, Unesco fazendo análise, diagnóstico, inclusive do Brasil, o que se tinha de educação no Brasil, né? Eles vão claramente falar que está muito ruim, sendo que em 1961 nós chegamos à Lei de Diretrizes e Bases, nós tivemos a transposição de quem que estava cuidando da chamada Reforma da Educação, que era uma entidade chamada USAID, que para a década de 70, por uma modificação de contratos, né, os 6 contratos da USAID com o Brasil, na época, com o governo, e que vai ser, então, tocado pelo BIRD, né, essa entidade que vai cuidar, de certa maneira, vamos dizer assim, cuidar com muitas aspas aqui, mas, de alguma forma, tem uma relação direta com o que nós vamos ter da década de 60 para frente da educação aqui no Brasil. E todas elas com essa mesma compreensão, essa compreensão que vocês estavam apontando, que o Aloysio foi um pouco mais atrás, o Edmilson foi muito mais atrás também, para que você que está acompanhando aqui possa já compreender um pouco nesta live que nós estamos hoje aqui em 2021, mas o que nós temos aqui não nasceu agora. Então tem uma história, com muita documentação, com agentes, com trabalhos determinados, né? E que cumpre uma agenda. Então você tem uma determinação, pode-se dizer assim, né? Claro que aqui eu não quero nessa live que a gente nem trabalhe soluções. Nós estamos fazendo um levantamento de informações, de documentos, de pessoas, né? Nomes aqui, para que vocês possam, inclusive, buscar, né? Eu mesmo, vendo muito sobre a Unesco, acabei descobrindo muito recentemente esse Jacques Delors, não sei se algum dos 3 já conhece, né? Comprei e estou decifrando esta obra aqui, A Educação, um tesouro a descobrir, que na verdade é um dos novos da Unesco, pode-se dizer assim, que continua a mesma ideia do que eles já tinham antes. Não há mudança, só uma mudança de linguagem. As ideias são as mesmas, só que agora mais aprofundadas, porque antes eram intenções, antes era um desenho. Agora já, depois de implantado, né, com os resultados, inclusive esperados, já eram pensados, né, agora é em como levar adiante isso daqui. Né? E eu quis trazer até aqui essa temática. Olha lá, Valente, o Aloysio está pedindo vinho. Né? Vamos fazer só o seguinte, tem 20 segundos restantes desta live, tá? Vou convidar as pessoas a continuar aqui, nós temos assuntos para tratar, né? E a vocês também, né? Eu pego meu vinho. Aí você pega o vinho. Tem 10 segundos. Então, olha, inclusive, chame os outros amigos, siga o perfil
do Edmilson, o novo perfil do